Bom dia, graça e a paz do Senhor Jesus seja sobre a sua vida. Estamos dando continuidade ao estudo do Evangelho segundo Marcos, o Evangelho de Jesus segundo Marcos, e hoje vamos estudar um pouquinho mais a respeito do perigo das riquezas, um alerta que Jesus fez aos seus discípulos no encontro que ele teve com um jovem rico. Então eu te convido a abrir sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo Marcos, no capítulo 10. Nós vamos ver a partir do versículo 17. Em todo esse capítulo 10, Jesus vai tratar alguns tipos de relacionamentos. Então ele começou com a questão do casamento, depois relacionamento com as crianças, com os filhos, e agora vemos como Jesus lida com a questão do dinheiro, das riquezas. E é muito importante para nós, então, aprendermos a este respeito. Vamos orar? Senhor meu Deus e Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por este dia que o Senhor fez, porque o Senhor nos deu o privilégio de termos acesso à Tua Palavra, aos Teus ensinamentos, princípios. E nesse dia pedimos a Ti que nos ajude, que fale conosco, que o Teu Espírito, ó Deus, possa nos ensinar para que possamos aprender e colocar em prática a Tua Palavra, Senhor. Obrigado, ó Deus. Obrigada porque um dia o Senhor enviou Jesus a este mundo e através dele nós temos a salvação. Louvado seja o Teu nome. Obrigado, ó Deus, por restaurar, por nos justificar através do sangue de Jesus Cristo. Louvado seja o Teu nome. Abençoe a cada uma das irmãs da classe das mulheres adoradoras e outras mulheres e homens que estejam acompanhando essa aula. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e que o Senhor fale a cada um deles, conforme a Deus na necessidade do coração. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então vamos ler este trecho da Palavra de Deus, Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17, e nós vamos até o 31. O jovem rico. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. E ele declarou: Mestre, a tudo isso tenho obedecido desde a minha adolescência. Jesus olhou para ele e o amou. Falta-lhe uma coisa, disse ele. Vá, venda tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois venha e siga-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. Jesus olhou ao redor e disse aos seus discípulos: Como é difícil aos ricos entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: Filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Os discípulos ficaram perplexos e perguntavam uns aos outros: Neste caso, quem pode ser salvo? Jesus olhou para eles e respondeu: Para o homem é impossível, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então Pedro começou a dizer-lhe: Nós deixamos tudo para seguir-te. Respondeu Jesus: Digo-lhes a verdade. Ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição. E na era futura, a vida eterna. Contudo, muitos primeiros serão últimos e os últimos serão primeiros. Muito bem, então aqui neste
neste trecho, neste episódio, Jesus aproveita para ensinar alguns princípios aos seus discípulos e também àquele jovem que o procurou, sobre o relacionamento dos seres humanos com o dinheiro. Como eu disse no início, esse capítulo 10, Jesus vai tratar alguns tipos de relacionamentos. E aqui, neste trecho, o relacionamento com o dinheiro, com as riquezas. Bom, este fato também está narrado, descrito nos evangelhos de Mateus e Lucas. Caso você queira acompanhar, é sempre bom ler em todos os evangelhos. Em Mateus, no capítulo 19, do 13 ao 15, e também em Lucas 18, do 18 ao 30. Bom, a primeira pergunta: quem era este jovem rico? Interessante porque a Bíblia não registra o seu nome, não dá a importância para que haja o registro desse homem, porque na verdade o Senhor está falando, usando a vida dele para falar com todos nós. Então, o nome dele não é importante, mas o princípio que Jesus está aqui nos ensinando e que valeu para ele, que vale para todos nós nos dias de hoje. Então, a Bíblia nos apresenta ele como um jovem rico, também um homem importante, como nós vemos nos outros evangelhos, mas, enfim, era uma pessoa com necessidades espirituais. Algumas pessoas se aproximaram de Jesus por terem necessidades físicas, alguns se aproximaram porque tinham necessidades emocionais, tristezas, mas no caso deste homem, ele se aproxima de Jesus referindo-se a uma necessidade espiritual. A pergunta dele é: Jesus, o que eu farei para herdar a vida eterna? As necessidades nos aproximam de Deus. Então, ele começa dizendo: bom mestre. E aí Jesus o questiona a respeito disso. Na verdade, Jesus ele não recusou esse título de bom mestre, mas ele usou para testar a fé daquele jovem, porque ele diz: somente Deus é bom. Então, se ele estava se referindo a Jesus como bom, então logo ele estava disposto a confessar o Senhor Jesus como Deus. Será que ele estava pronto para isso? Porque nós sabemos que muitos judeus não consideraram nem mesmo Jesus como filho de Deus, ainda mais como sendo o próprio Deus. Então aqui Jesus faz esse questionamento para testar a sua fé. Se você me acha bom, então você está querendo dizer que eu sou Deus, porque somente Ele é bom, não é mesmo? Como se Jesus estivesse fazendo essa indagação para aquele jovem. E Jesus usou a lei aqui para produzir o conhecimento do pecado. Palavra do Senhor, em outro momento, Jesus diz: o mundo me odiou porque eu lhes mostrei o que era o pecado. A lei vem para mostrar para nós quanto nós somos pecadores e frágeis em relação à lei de Deus. Então Jesus diz aqui no versículo 19: você conhece os mandamentos, e Jesus cita os 5 primeiros mandamentos que dizem, aliás, os 5 últimos mandamentos que dizem respeito ao relacionamento das pessoas com Deus, com as pessoas, das pessoas entre si. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, não enganarás ninguém, honra teu pai e tua mãe. São os mandamentos que referem-se ao relacionamento entre as pessoas. Então Jesus mostra para ele estes mandamentos, ao que ele responde que a tudo isso ele tem obedecido. Então o jovem ele ainda estava, na verdade, sob o engano de que ele poderia herdar o reino de Deus baseado no princípio do fazer, no princípio de obediência à lei. Nesse caso, que obedecesse à lei, né, o que lhe determinava o que fazer. O rapaz era um legalista, ele estava ali baseado nas leis, se defendendo e questionando ali a respeito da salvação, porque ele era uma pessoa que obedecia à lei. Então Jesus, aqui
num detalhe do texto, no versículo 21, diz assim que Jesus olhou para ele e o amou. E Jesus ali conhecendo, né, aquele jovem, seu coração, ele lhe disse, falta uma coisa, vá, venda tudo e dê aos pobres. O que Jesus está querendo dizer com isso? Que o reino de Deus pode ser comprado? Não, não é o que Jesus está querendo dizer. Jesus está dizendo ali para aquele jovem que há no coração dele uma competição, que há no coração dele ali amores disputando, o amor ao dinheiro, disputando com o amor ao reino de Deus e ao Evangelho. Então, por isso Jesus faz este questionamento e o exorta a fazer isso, a vender tudo o que ele possuía. Mas é muito interessante nós notarmos como que Jesus tratou aquele jovem, né? Aquele jovem ali necessitado, como ele foi recebido por Jesus. Esse é um ensinamento para nós. A Bíblia diz que Jesus o ouviu. Primeiro, Jesus deu atenção ao questionamento daquele jovem. Depois, a Bíblia diz que Jesus olhou para ele. Jesus olhou com um olhar de amor, com um olhar de misericórdia. Jesus o amou. A própria palavra declara isso. E Jesus, então, apresentou-lhe a verdade da salvação. E no que ele estava, Jesus, na verdade, ele vasculhou, sondou o seu coração e expôs para ele o que estava ali no íntimo de seu coração. Muitos não se aproximam de Jesus porque têm medo do que Jesus pode encontrar em seus corações, porque ele sonda tudo. Então, Jesus lhe apresentou que faltava a ele adorar e servir somente a Deus, que o seu coração estava ali apegado às suas riquezas. E vejam só, diferente de muitos outros encontros em que as pessoas saem felizes, que as pessoas saem contentes, louvando a Deus, como foi no caso da mulher samaritana, no caso daquele homem leproso ali doente e que foi curado, todos saíram ali felizes e alegres, mas este jovem, ele saiu triste. E a Bíblia diz aqui no versículo 22, diante disso ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E na verdade, quando ele diz que ele obedece ali aos mandamentos, que se refere ao relacionamento com as pessoas, então por que isso seria uma dificuldade para ele, já que ele era obediente à lei? E vejamos nós, né, o quanto o coração dele estava apegado às riquezas e por isso, diferente dos outros, ele saiu triste, porque não estava disposto a se desfazer, a abrir mão desse amor à riqueza que havia no seu coração. E então Jesus aproveita, né, desta situação para ensinar também aos seus discípulos. No versículo 23, dizendo, como é difícil aos ricos entrar no reino dos céus. E aí no versículo 24 ele repete, filhos, como é difícil entrar no reino de Deus. E então os discípulos perplexos, né, começam a se perguntar, se é tão difícil assim, quem pode ser salvo? E aí Jesus traz a verdade máxima do Evangelho e da doutrina da salvação, no versículo 27, afirmando que para o homem é impossível. Não há como para o homem ser salvo por si mesmo, mas para Deus não. Todas as coisas são possíveis para Deus. Então nós vemos aqui que a salvação começa em Deus, a salvação termina em Deus. É somente por causa de Deus, pela obra redentora de Jesus, é que nós podemos ser salvos. Então, Jesus ali mostrou para aquele jovem que, na verdade, toda a moralidade dele, toda essa questão de ser obediente à lei, escondia ali uma idolatria pelo dinheiro, algo que é extremamente perigoso. Vamos ler 1 Timóteo, deixa aí marcado Marcos, nós vamos para a primeira carta que Paulo escreveu
ao jovem Timóteo. No capítulo 6, 1 Timóteo capítulo 6, do 6 ao 10, diz assim a palavra de Deus. De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Então vejam aqui o alerta que Paulo dá aqui a Timóteo, para quem ele dirige essa carta e para nós cristãos. O perigo do amor ao dinheiro. O problema não é ter ou não ter dinheiro, mas a nossa relação com ele. Se é uma relação de necessidade pelas coisas básicas que nós precisamos, sobrevivência, ou se é uma relação de amor, que disputa no nosso coração com amor a Deus. Então, nós vemos aqui nesta narrativa, neste episódio, algumas lições muito importantes para nós. Primeiro, as necessidades, sejam elas físicas, emocionais, espirituais, elas, na verdade, nos aproximam de Deus. Por isso, a palavra de Deus diz que em tudo nós devemos dar graças, porque até mesmo o fato de nós termos necessidades, passarmos por provações, privações, dificuldades, sofrimentos, nos aproximam de Deus, nos mostram o quanto nós somos dependentes dele, carecemos e necessitamos da bênção e do cuidado do Senhor. Então, as necessidades, elas não devem nos afastar de Deus, pelo contrário, devem nos aproximar dele, a fim de que levemos a ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações, como fez aquele jovem. 2. Pela lei, ninguém será justificado. Não há como ser justificado mediante a lei, porque em algum ponto nós vamos pecar. Bem, mas a Bíblia diz, não matarás, nunca matei, mas a própria palavra do Senhor diz que se nós olharmos para alguém com ódio no coração, nós estamos matando aquela pessoa, que com as nossas palavras nós podemos destruir alguém. Então, pela lei, ninguém será justificado. Todos nós somos culpados e estávamos todos destinados à condenação eterna. Mas, pela graça de Deus, nós somos salvos. Ninguém pode salvar-se a si mesmo, mas somente Deus. É pela graça. Isso não vem de nós, é dom de Deus para que ninguém se glorie por receber de Deus a salvação. E 3. Uma lição desta passagem, o quanto é difícil, mas o quanto é necessário abrir mão das riquezas, do amor às riquezas, por amor a Cristo. A palavra de Deus diz que melhor é dar do que receber. A palavra do Senhor nos exorta, nos aconselha a respeito do princípio da generosidade. É melhor dar do que receber, repartir com os outros, e isso sem segundas intenções, mas repartir simplesmente pelo fato de que nós nos amamos e queremos o bem do próximo. Vamos ler também Mateus capítulo 6, no versículo 24, diz assim a palavra do Senhor. Ninguém pode servir a 2 senhores, pois odiará um e amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro, ou no grego, a palavra mamon. Então, não podemos servir a Deus e ao dinheiro. E era este o alerta que Jesus estava fazendo àquele jovem e que hoje
vale para nós também. E então, voltando lá para o texto de Marcos, Pedro, né, que era sempre aquele que geralmente tomava a iniciativa, né, falava o que os outros estavam pensando, ele era o que geralmente externava isso. Então ele diz no versículo 28, nós deixamos tudo para seguir-te, né, pensando, então agora não vamos ter nada, não vamos receber nada, vamos viver sempre assim. E aí Jesus diz para eles, no versículo 29, ninguém que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou campos por causa de mim e do evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura a vida eterna. Jesus estava aqui se referindo ao reino de Deus. Olha, Deus, ele é ele quem recompensa e ele é quem cuida das necessidades e daquilo que cada um necessita. E então quero concluir o estudo de hoje com o texto de Hebreus, no capítulo 6, versículo 10. Talvez você esteja aí pensando, eu também tenho servido a Cristo, tenho me dedicado por amor ao Senhor, e o que eu vou receber com isso? Ou por que estou fazendo tudo isso? Olha o que a palavra de Deus nos diz. Hebreus capítulo 6, versículo 10. Se você está servindo ao Senhor e tem enfrentado lutas e perseguições, não desanime, fique firme, mantenha-se firme. Mesmo que isso signifique que o seu pai e sua mãe tenha te deixado porque não aceitam a sua fé, ou seus amigos, ou você tenha perdido coisas, lucros que poderia ter agindo com corrupção ou com desonestidade. Não se arrependa disso, porque olha o que diz a palavra de Deus. Hebreus 6:10. Deus não é injusto. Ele não se esquecerá do trabalho de vocês e do amor que demonstraram por ele, pois ajudaram os santos e continuam a ajudá-los. Vamos continuar. Queremos que cada um de vocês mostre essa mesma prontidão até o fim, para que tenham a plena certeza da esperança, de modo que vocês não se tornem negligentes, mas imitem aqueles que por meio da fé e da paciência recebem a herança prometida. Então, não há nada melhor do que ouvir do Senhor, que é Ele mesmo quem recompensa, é Ele mesmo quem abençoa. Não devemos fazer pensando nessa troca, mas, como dizia o pastor Walter, Deus não fica devendo nada a ninguém. Ele sustenta, Ele cuida, e o melhor, no versículo diz, que lá em Marcos, que ao fim Ele nos dará a vida eterna. Esse é o maior prêmio, a maior recompensa que nós podemos receber. Porque Jesus morreu por nós, veio até nós. E então todas as outras coisas se tornam muito pequenas, se tornam supérfluas diante daquilo que nós receberemos em Cristo Jesus, a vida eterna, a salvação. Não tem preço, não há troca, não há nada que possa competir com isso. Que Deus assim preserve o meu coração e o seu coração, como diz o texto, nessa mesma prontidão até o fim. Até o fim. Não nos tornemos negligentes, mas permaneçamos com fé, com paciência, crendo no Senhor, sendo sustentados por Ele, porque Ele não é injusto. Ele sabe, Ele conhece e Ele vê que cada um está oferecendo a Deus como um louvor sincero, como um serviço sincero, uma oferta de gratidão ao Senhor. Deus abençoe a sua vida. Tenha um excelente domingo. Bom culto.